Olá, bem-vindo ao programa Em Direção da TV FEC. O convidado do quadro Você Sabia de hoje é Fabrício Marcel, coordenador estadual do setor da juventude da Federação Espírita Catarinense. Olá, Fabrício, bem-vindo. Você poderia nos comentar o que é o SEJU? Boa tarde, Luciano, muito obrigado. O SEJU, ele é o setor de integração da juventude no movimento espírita de Santa Catarina. E como surgiu o SEJU? Então, Luciano, o surgimento do SEJU foi um caso muito interessante. Em 2015, nós tivemos a CONBRAGE, Confraternização Brasileira das Juventudes Espíritas. Ela se realizou lá em Guarulhos. E Santa Catarina foi com uma representatividade grande. Nesse movimento, nós tivemos várias atividades, onde várias juventudes da região sul do movimento espírita se reuniram. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E foi desenvolvido vários assuntos, dentre eles, um que tocou muito nossos jovens, o porquê te detens? Por que o jovem hoje não participa mais do movimento espírita, não desenvolve tantos trabalhos? Como é que funciona todas essas questões? Isso mexeu bastante com a nossa turma aqui de Santa Catarina. E num dos momentos finais, foi dado um espaço para que a gente pudesse planejar algumas ações, algumas coisas que pudessem movimentar melhor a juventude em Santa Catarina. Nesse espaço, uma das nossas URIs já tinha um projeto em desenvolvimento e que funcionou muito bem. Então, criou-se esse projeto de ampliação para nível estadual. Isso foi muito interessante, porque foi logo abraçado por todos os jovens que estavam envolvidos, os evangelizadores que estavam envolvidos, e desenhamos esse projeto para trazer para Santa Catarina, e logo que chegamos em Santa Catarina já começamos a colocar ele em movimento e fazer ele funcionar. E assim apareceu o setor da juventude. Vamos desenvolver um setor da juventude. Como é que vai funcionar, qual vai ser o nome, qual vai ser a sigla, aí ficou SEJU para lá e acabou que o nome pegou e não conseguimos mais mudar, ficou SEJU. E qual é a finalidade do SEJU? Bom, o objetivo do SEJU, ele é promover o protagonismo juvenil no movimento espírita de Santa Catarina. Isso traz com a gente algumas questões. O que é protagonismo? O protagonismo ele é uma relação pedagógica entre educando e educador. Ela visa a solidariedade entre as gerações. Ela tem esse processo pedagógico de colaboração mútua entre o educador e o educando, e ela tem por finalidade a autonomia do jovem, a autonomia juvenil, para que ele possa, desenvolver-se no movimento espírita. Isso é muito interessante, porque traz o jovem para o lado do evangelizador, no desenvolvimento das competências dele, na participação dele na construção do trabalho, seja ele na evangelização ou em qualquer outra área, assistência social, mediunidade, trabalhos intra-casa espírita, palestras. Isso é algo muito rico para o movimento espírita. Esse protagonismo, esse incentivo, esse apoio, esse auxílio mútuo, porque ao mesmo tempo em que o jovem tem essa força de trabalho, tem esse ímpeto de auxiliar e toda essa energia, a experiência do evangelizador proporciona o melhor direcionamento do caminho dele. Então, essa junção de forças, num método pedagógico, aonde eles possam trabalhar, se educar, e nós, evangelizadores, e os trabalhadores também, temos essa riqueza muito grande, então foi uma oportunidade incrível. Esse é o objetivo nosso, fomentar esse protagonismo, essa atuação, todo esse conjunto de ações que visam o crescimento do movimento espírita e do próprio jovem. Os jovens que estão envolvidos no trabalho têm essa característica. Nós vamos fazer a juventude acontecer onde não tem. Ali, naquela região onde não está indo muito bem, eu vou dar esse suporte. E aonde tem? Vamos potencializar. Vamos auxiliar outras regiões, vamos levar esse movimento juvenil para outros lados, para outros cantos, vamos dar braços à força em outras áreas, aonde mais a gente puder alcançar. Então, essa é a nossa finalidade, isso é o que a gente quer alcançar. Fabrício, e qual a idade média dessa galera? Então, isso é um processo muito interessante. Não tem idade para você participar do movimento juvenil. O que a gente faz? A gente faz um parâmetro de organização do trabalho. Assim como nos encontros regionais com REGES, ERGES, com GESC, nós temos um parâmetro.
Parâmetro de 13 a 25 anos. Mas isso é um parâmetro para a organização do trabalho, devido às condições, né, de atuação até para deslocamento do seu próprio jovem que precisa de autorização dos pais e toda essa demanda que pode facilitar o trabalho dele. Então é um parâmetro. Mas dentro da casa, aquele jovenzinho, aquela criança que já desponta para a responsabilidade, ela pode ser acolhida pelo trabalho. Não pode? O que a gente pensa a respeito disso? Como é que a gente age a respeito disso na nossa casa espírita? Como é que a gente acolhe esse trabalhador mirim? Por que é um trabalhador mirim? Então é um parâmetro para a nossa organização, mas não tem idade proibitiva, definida, impeditiva. Nós temos um parâmetro para a nossa organização, para a saúde do trabalho e do próprio trabalhador que vai estar crescendo. Se eu deixo qualquer trabalhador entrar em qualquer idade, sem um cuidado específico dele, a gente perde a qualidade desse trabalhador. Então nós temos o parâmetro de 13 a 25 anos para a organização do SEJU, né? Casos que fujam disso, vamos tratar, vamos analisar, vamos conversar. A coordenação do SEJU vai estar à disposição para a gente encaixar melhor esse trabalhador que está com essa sede de trabalho. Já temos resultados positivos dessas tarefas com a juventude? Temos muitos resultados positivos. Ao longo desse processo curto, embrionário do SEJU, já teve algumas alterações, alguns processos em que a gente está se identificando também, né? Já tivemos grandes frutos, grandes realizações, que foi a participação mais efetiva e maior volume dos jovens, tanto nos encontros de juventudes, quanto nos encontros de capacitação dos evangelizadores. Inclusive, trabalhadores, como nós mencionamos, mirins. No último ENEESC, nós tivemos 2 coordenadoras de grupo, facilitadoras de grupo de 10 e 12 anos de idade. Então, esses frutos já estão começando a aparecer, que é esse incentivo, esse cativar do jovem para o trabalho. Ainda é um embriãozinho, mas nós já vemos com muito bons olhos os resultados que a gente já alcançou até agora e temos intenção de ampliar ainda mais esse horizonte de trabalho. E como os jovens podem participar do SEJU? Isso é muito simples. O jovem deve procurar a sua casa espírita, o seu núcleo de estudos da juventude, conversar com o seu evangelizador, né? Se colocar à disposição para o trabalho. Essa é uma proposta muito fácil para nós. Trabalhar em conjunto com o seu evangelizador. Mas eu quero participar daquele movimento junto com os jovens lá, naquele trabalho. Procure os organizadores do SEJU da sua região. Se você não os conhece, procure a nós na coordenação estadual, aqui na FEC. Procurem se envolver com a gente nos trabalhos em que nós já temos. Por exemplo, os encontros de jovens, os encontros macro-regionais, com REGE aqui em Florianópolis, os ERGES nas regiões diversas, os encontros estaduais. Lá você vai conhecer os integrantes estaduais do SEJU. Você vai ter contato com outros jovens que já estão nessa área de trabalho. A gente vai tecendo essa rede de contatos onde você pode se apoiar para instituir na sua região, caso você não tenha. Né? Nós vamos até aí, vamos até vocês, vamos nos abraçar, vamos construir essa fonte rica de trabalho e de luz no movimento espírita. Então venham até nós estamos à disposição, deixamos os contatos para vocês. Fica o convite para cada um de vocês que está agora nos assistindo. Vem fazer parte dessa família de trabalho, vem crescer junto com a gente, vem ser feliz nesse movimento de trabalho, de integração, de interação e crescimento espiritual e moral. A equipe da TV FEC agradece o programa Em Direção ao Fabrício por essa entrevista. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre. Fique agora com a dica de leitura. Já li e recomendo Epístolas aos Espíritas, escrito por Oswaldo Melo. São 33 epístolas. Essas epístolas são cartas recebidas e que nos relembram o Evangelho de Jesus. É um livro maravilhoso, interessante, edificante e super atual. E ele é endereçado a todos os espíritas que têm um objetivo sincero da união e da unificação da família espírita. No sábado, dia 29 de julho, em Florianópolis, aconteceu a primeira macro-regional do ano. Estiveram presentes trabalhadores espíritas da primeira e 14ª URIS. Foram momentos de muita alegria, emoção e confraternização. Cerca de 130 trabalhadores participaram das oficinas das áreas da mediunidade, atendimento espiritual, assistência social, estudos, evangelização infantil e juventude.
Nesse ano, a proposta é sensibilizar os participantes em relação ao seu compromisso com a vivência e a difusão do Evangelho Redivivo nas terras do Cruzeiro. Por esse motivo, foi escolhido como norteador dos debates o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os trabalhadores da 1ª e 14ª URI deram um show de apresentação sobre a obra de Humberto de Campos. A dança, a música e o teatro fizeram parte da apresentação artística da obra, que revela momentos históricos da história do nosso país no ponto de vista espiritual. A 6ª União Regional Espírita, com sede em Joinville, realizou entre os dias 21 e 23 de julho um encontro de confraternização entre os trabalhadores de diversas casas espíritas da região. O evento foi realizado no Recanto Lins de Vasconcelos, situado na Balsa Nova, no Paraná, e de propriedade da Federação Espírita do Estado vizinho. O evento reuniu 13 instituições da região, num total de 53 pessoas. O local dispõe de confortáveis apartamentos em meio a um terreno com vastos bosques de pinheiros e outros locais agradáveis. Na ocasião, a 6ª URI prestou homenagem ao casal Olenir e Leni Teixeira, fazendo-os recordar de acontecimentos de sua vivência em comum, desde o dia em que se conheceram, há cerca de 6 décadas. Números musicais, brincadeiras saudáveis, Evangelho no lar e rodas de conversa fraterna fizeram também parte do encontro. O Discípulo de Ismael é o artigo principal da revista Reformador de Agosto, publicada pela FEB Editora. Além dele, a edição deste mês traz artigos que abordam a educação dos filhos, reencarnação completista, mortes prematuras e o Brasil espírita. E mais, agenda de eventos do movimento espírita pelo país. No dia 29 de julho de 2017, aconteceu o 2º Encontro Regional Espírita, realizado pela 6ª URI em Guaramirim. O tema geral do evento foi Jesus e o Evangelho na construção de um mundo melhor. O evento foi realizado pela primeira vez na cidade e contou com 6 oficinas e uma plenária geral. As oficinas abordaram temas como viver com as diferenças, valorização da vida, organização e funcionamento da reunião mediúnica, a arte na casa espírita, ética espírita no atendimento fraterno, palestra espírita, aspectos práticos. A plenária teve como tema Evangelho e Progresso e foi ministrada por Jefferson Pocheroli, da 13ª URI. O coordenador estadual do CITAF, Sérgio Bento, tem um recado para você. Olá, você já sabe o que é o CITAF? O CITAF é a capacitação integrada do trabalhador da área federativa. Neste ano de 2017, ele teve uma grande mudança para melhor. Nós trabalhamos hoje numa visão integrada, buscando a união e a unificação de todos os trabalhadores do movimento espírita catarinense. Diferentemente do que ele foi planejado no início, uma capacitação para o trabalhador da área federativa, o nosso grande foco hoje é formar equipes e capacitar todos os trabalhadores para que nós tenhamos excelência na divulgação do Evangelho de Jesus. Para participar do CITAF, esse ano estaremos realizando reuniões em todas as macro-regionais. Informe-se na sua sociedade espírita, no seu centro espírita, e participe das macro-regionais. Lá você terá mais informações de como se capacitar e como contribuir com os seus talentos, com as suas qualidades, com as suas habilidades para o CITAF. A equipe da TV FEC esteve na Macro-Regional Leste e registrou as apresentações artísticas da 1ª e 14ª URI. Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se logo. Prepara todos os corações, a fim de que o sangue não manche o sol do Brasil e como... Face macia, como um pétala de flor, nos olhos, duas pedras brilhantes, no coração. Temos que dar a independência para o Brasil. Eu sinto que uma nova ordem política
do seu solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo. No dia 29 de agosto de 1831, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Aos 22 anos, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O amor e dedicação de Bezerra pela doutrina espírita deram bons frutos e ele veio a exercer papel fundamental no movimento espírita brasileiro. Nesta época, o espiritismo no Brasil buscava organizar-se. Em 1876, surgia a primeira Sociedade Espírita no Rio de Janeiro. Em 1883, Augusto Elias da Silva, interessado na difusão dos ensinos espíritas, fundava a revista O Reformador e punha-se a procurar colaboradores. No dia 11 de abril de 1900, na casa da Rua 24 de Maio, Bezerra passou suavemente para a vida maior. Os anos de trabalho como verdadeiro servo de Cristo encarnado na Terra transformaram-se em luzes para o seu espírito. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão. Fiquem agora com o segundo bloco de nosso programa. Nossas saudações a todos vocês. E temos a certeza absoluta de que as bênçãos que Jesus nos envia constantemente chegam até o nosso coração na noite de hoje. Porque estamos vinculados, trabalhando em conjunto neste momento. Trabalhando em conjunto para que este núcleo que agora se inicia seja realmente um ponto de luz. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Essa denominação nos leva, evidentemente, a Paris em 1858, a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas igualmente como aquela, esta, aqui na cidade de Florianópolis, há de ser um ponto de extrema luminosidade, temos certeza. Jesus nos disse que deveríamos colocar a candeia sobre o velador e não debaixo do alqueire. Quando colocamos uma candeia para iluminar aqueles que estão à nossa volta, e quando juntamos essa candeia a outras tantas, essa luminosidade fica, sem dúvida alguma, muito maior. Então, se já somos luz, se já temos a possibilidade de transferir essa luz também para aqueles companheiros que se voltam para nós, por que não nos juntarmos a outros tantos, a outras tantas candeias e possibilitar a iluminação, a luz para toda a humanidade, pontos de luz. Imaginem-se quantos poderiam ser. Vamos conversar com vocês hoje exatamente sobre esses pontos de luz, chamados centros espíritas, casas espíritas, instituições espíritas, nome que se lhe dê, mas que funcionam com
o objetivo de difundir e de praticar a doutrina espírita. E para começarmos isso, nós vamos lembrar de uma expressão que vocês já devem ter ouvido dezenas de vezes, né? Que nós estamos atravessando uma fase realmente significativa na história da humanidade. Nós estamos atravessando um momento crucial na história da humanidade. Os próprios espíritos amigos nos dizem que uma nova ordem de coisas, são deles essas palavras, uma nova ordem de coisas vai acontecer. E realmente já está acontecendo em todo o nosso planeta, em toda a nossa escola de almas. Estamos vendo o trabalho da espiritualidade fazendo com que nós, os que estamos encarnados ainda, atuemos nessa difusão, nesse trabalho insano e cessante de desenvolver, praticar, fazer com que a doutrina seja, aliás, o Evangelho de Jesus seja explicitado pelas luzes que o Espiritismo nos dá. Mas para isso precisamos lembrar da lei de progresso. É uma das leis divinas, a lei de progresso. Tudo evolui no universo, tudo progride, né? Tudo aquilo que imaginarmos, tudo que é criação divina, progride. De um lado, na Terra, por exemplo, pela própria transformação do planeta. Nós estamos vendo esse progresso pelos acontecimentos, às vezes inusitados, que nos chegam, pelos cataclismos, vulcões, terremotos, maremotos, fazendo com que o próprio planeta vá se acomodando aos poucos a essa nova situação da qual é necessária a modificação do planeta. E de outro lado, espiritualmente, é necessário que nós, criaturas que aqui vivemos, assim como os espíritos que estão à nossa volta e que representam 3 vezes mais talvez do que os encarnados, que nós também evoluamos, que nós também progridamos. Então são duas vertentes, uma material e outra de ordem espiritual. O Espírito Santo Agostinho, no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, escreveu uma coisa interessante, uma frase que nós anotamos aqui. Quem pudesse acompanhar um mundo desde o instante em que se aglomeraram as primeiras moléculas para a sua formação, vê-lo-ia atravessar uma escala incessantemente progressiva, de forma a oferecer uma morada cada vez mais agradável aos seus habitantes, ao mesmo tempo em que esses habitantes também melhoram. Então há nessa frase, nessa expressão de Santo Agostinho, uma realidade que não podemos negar. E prossegue ele nessa mensagem que foi escrita em 1862. Prossegue ele dizendo, eu grafei a data porque isso é importante. A Terra chegou a um dos seus períodos de transformação, no qual de mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador, um planeta de regeneração. Regeneração, como sabemos, é a criatura mudar a sua conduta, regenerar-se, adequar a sua conduta a uma moral mais elevada. Nós estamos, portanto, tendo uma feliz oportunidade, uma felicidade bastante acentuada, uma oportunidade ímpar
de vivenciar exatamente esses acontecimentos. Vivenciar esses fatos, essas ocorrências que modificam a nossa escola de almas. Nós estamos participando desse processo. E, claro, foi para contribuir decisivamente nesse processo de evolução moral, acima de tudo, das criaturas, que surgiu para a humanidade a doutrina que abraçamos. Ela não veio por acaso. A doutrina espírita não surgiu por acaso. Ela nos chegou oriunda da dimensão espiritual, dentro do planejamento divino, para aquele momento correto, através das criaturas certas e nos lugares certos para a sua codificação. Chegou através de espíritos desencarnados, mas dentro do planejamento. E por isso lembramos também do profeta Joel, né? Aquela expressão do profeta Joel, tão conhecida no capítulo 2 das suas profecias, do seu livro, texto esse que foi transcrito também no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos servos e vossas servas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. E claro, depois dessa profecia, o próprio Mestre Jesus nos asseverou de modo peremptório que Deus nos enviaria um outro Consolador. O Espírito de verdade, que salientou até que esse Consolador diria todas as coisas e nos faria lembrar aquelas que ele dissera. Né? O que fez o Sr. Allan Kardec perguntar aos Espíritos? Bom, mais ou menos assim, né? Já que Jesus trouxe as leis de Deus ao conhecimento dos homens, por que os Espíritos estão se manifestando agora? O que eles têm a dizer? Será que vão trazer alguma coisa nova? Questão 627 do Livro dos Espíritos. E eles responderam. Jesus falava seguidamente através de alegorias, de parábolas, porque ele falava de acordo com aqueles tempos e aqueles lugares. Mas faz-se mistério agora que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as conhecem e muito menos ainda o número dos que as praticam. Vejam lá, tão poucos são os que as conhecem e menor ainda o número dos que as praticam. Realmente essa situação era e continua sendo, ainda no mundo, real. É que eu estou ficando meio rouquinho, né? Aproveitamos o ensejo para saudar também os internautas, né? Que estão ouvindo as nossas palavras em vários lugares aí do nosso planeta. Graças ao trabalho que o nosso irmão executa, os nossos irmãos, né? Executam Luciano e Adriana e companhia, né? Essa mensagem pode fluir através do nosso mundo. Em 1864, 7 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 1º dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele escreve reiterando exatamente esse aspecto da implantação do Consolador na face da terra. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. É toda uma revolução que se opera, revolução moral que se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na história da humanidade. E complementa essa informação no capítulo 18 do livro A Gênese, publicado bem mais tarde, né? Que é o 5º livro da codificação. Diz ele: pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela amplitude das suas vistas e pela generalidade dos seus conceitos, das questões que aborda, o Espiritismo apresenta-se como um recurso ímpar no movimento de regeneração. Um recurso ímpar para que haja essa regeneração. Ele não cria a renovação social. A madureza da humanidade, o crescimento, a evolução é que fará dessa renovação uma necessidade. O Espiritismo retém, disseram os espíritos, o Espiritismo retém bastante força moral para não se prender a interesses mesquinhos e para a recuperação da luz que emana do Evangelho de Jesus. O seu objetivo, portanto, é, acima de tudo, contribuir, conforme esse plano de Deus, contribuir para a regeneração da humanidade. Não podemos negar isso de forma alguma. Mas ela, a doutrina por si, e agora vamos raciocinar em conjunto. A doutrina por si nada pode. Ela pode chegar à Terra e ninguém fazer nada com ela. A doutrina em si, ela é como, comparando assim, como um combustível. Se não for utilizado esse combustível, de nada serve. A doutrina em si nada pode, ela deve ser operacionalizada. E para operacionalizar a doutrina é que nós temos os espíritas, em primeiro lugar, claro, né? Para que saibam e conheçam e pratiquem os seus princípios. Temos as instituições espíritas como esta e temos aquilo que chamamos de movimento espírita. Uma definição de movimento espírita dada por um companheiro espiritual é a seguinte: movimento espírita é o conjunto de atividades que visa colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de todos, do ser humano. Como nós dissemos que a doutrina objetiva, o Espiritismo objetiva a regeneração da humanidade, é através do movimento espírita que ela vai alcançar isto. Se não houver esse movimento, ela chega, fica conosco, no nosso coração às vezes, e não fazemos nada. Temos que fazer algo. É exatamente por isso que nós estamos aqui reencarnados. Nós não fomos colocados por Deus, e isso tenho dito sempre, nós não fomos colocados por Deus assim como num caminhão tombeira que despeja as criaturas, vamos lá, não. Não. Nós renascemos para este mundo, para este corpo que nos serve de envoltório agora, renascemos exatamente no momento correto, dentro de um plano estabelecido por Deus,
Um plano geral e um plano individual para cada um de nós. Fomos chamados à reencarnação exatamente para que pudéssemos trabalhar essa doutrina e fazer com que ela chegue a mais e mais criaturas. Sempre dentro dos objetivos estabelecidos por Deus. O plano estabelecido pelo nosso Criador, nós sabemos, deve ser perfeito. Como perfeito ele é. Deus é perfeito, toda a sua obra é perfeita, os seus planos, seus projetos, seus programas de ação são perfeitos. Mas ele precisa de agentes que executem esses planos. E esses agentes somos nós. Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, espírito, através do médium Divaldo Pereira Franco, no seu livro Após a Tempestade, é um dos primeiros livros de Joana, através desse médium, ela declara que nós, espíritas, hoje, fomos convocados para o trabalho, agora, exatamente porque falhamos quando do advento da doutrina no século XIX. Fomos envolvidos naquela ocasião pelos fenômenos e esquecemos que tínhamos assumido, já naquela época, um compromisso mais sério com a difusão da nova revelação. Com a implantação e com a difusão da nova revelação. E tivemos, obviamente, novamente determinadas as nossas funções. Reencarnamos, porque o castigo de Deus, e castigo entre aspas, é recomeçarmos a tarefa. E nós viemos, estamos aqui, recomeçando a tarefa. Então, novamente tivemos determinadas as funções que nos caberiam, previamente delineadas pela dimensão espiritual antes de encarnarmos nesta nova existência. Mas se examinarmos bem, eu vou generalizar isto, por favor. Nós sabemos que vocês são exceção, mas nós não temos cumprido a tarefa que nos cabe, né? Só vocês cumpriram, eu ainda não, né? Lamentavelmente não temos cumprido as nossas funções. Tem nos faltado eficácia para difundir a doutrina. Não quer dizer que estejamos de alto-falantes ali fora. Não quer dizer que estejamos com megafones na rua. Não. Quer dizer que nós temos que fazer algo com a doutrina. Em outras palavras, vamos relembrar uma das parábolas de Jesus. Parábola, uma das mais preciosas parábolas dele. Parábola dos talentos. Conhece essa parábola, né? O Senhor tem que viajar, chama 3 dos seus servos, entrega 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Isso eu vou resumir bastante. Depois de algum tempo ele volta e cobra, né? Onde é que estão os talentos que eu lhes dei? O primeiro diz, enquanto o senhor viajava eu pus num banco e aí, aqui tem 10, né? Ótimo. O segundo vem, eu tenho 4, ótimo. E o terceiro diz, Senhor, eu sei que é severo, então para evitar que roubassem ou coisa parecida, eu enterrei, né? Enterrei o talento, mas eis aqui, Senhor, está aqui, estou entregando para o Senhor. Essa é a parábola. O que tem isso a ver com a doutrina espírita? Esse talento que nós recebemos,
é a doutrina espírita. É um talento precioso que não pode ser simplesmente enterrado. Ele tem que ser realmente difundido. Dos 3 personagens que Jesus utilizou, dos 3 servos, os 3 foram eficientes, mas só 2 deles foram eficazes. Um não foi eficaz. Faltou a eficácia nele. Pois bem, voltemos ao livro A Gênese, então. No livro A Gênese, capítulo 16, o Sr. Allan Kardec escreveu, sempre assessorado pelos Espíritos do Senhor: se faltar ou se falhar aquele a quem se incumba determinada missão, outro será dela encarregado. Sim. Então aí vamos cruzar os braços, bom, então o outro pegue, né? Mas ele termina dizendo: aquele que não a realizar perderá os benefícios que daí lhe resultariam e assumirá a responsabilidade pelos atrasos causados pela sua negligência ou pela sua má vontade. E logo adiante, depois desse texto, prossegue o codificador escrevendo uma frase que ameniza um pouco essa expressão, essa falha. Está nas possibilidades dos espíritos comunicarem-nos, prevenir-nos, se convier que sejamos avisados. E eles, como são bondosos, né? Eles, os espíritos amigos, em nome de Deus, vêm real e seguidamente nos avisar, nos advertir. Olha o Lenir, né? Olha o Lenir, não esqueça o Lenir. Olha o que está fazendo, não está fazendo nada. E além disso, todos nos falam desde há longo tempo que o processo de consolidação da doutrina não pode ser feita de forma individual, pelas seguintes razões. Por isso que a casa espírita deve estar sempre interligada a outros. Quando nós mencionamos aqui que a candeia deve ser juntada a outras tantas para que a luminosidade seja maior, nós estamos falando realmente a verdade. Por quê? Vamos ver as razões que temos que trabalhar em conjunto. Primeiro, pelo perigo oferecido ao personalismo. Personalismo que ainda vibra dentro de muitos de nós. Pois cada qual poderia fazer interpretações pessoais de determinadas partes da doutrina. E a doutrina não é para fazer interpretações pessoais, é para entender a doutrina num conjunto. E quando se estuda em conjunto, conhece-se melhor. Segunda, pelo orgulho e pela vaidade que ainda permanecem em nós, acalentando-nos ideias de poder ou de conquista que são meramente transitórios. Então há muitos que pensam de, bom, eu vou criar um centro espírita, não é o caso daqui, vou criar um centro espírita para que eu tenha poder.